Vamos lá, Lucas 13, versículo 18. Lucas 13, 18. Senhor Deus, fala conosco, Pai. Que a Tua graça, a Tua misericórdia seja derramada sobre nossas vidas, Senhor. Perdoa os meus pecados, Deus, que eu tenha cometido em palavras, em atitude, Pai, alguma coisa que tenha ofendido e pecado contra Ti ou contra o meu próximo, Senhor, eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha falar profundamente ao meu coração, ao coração de cada um que está ouvindo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga a palavra revelada a nós e que sejamos cheios da presença, da unção e da Tua graça em nome de Jesus. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Eu falei sobre esse texto há uns dias atrás e eu voltei, estava lendo hoje pela manhã, eu voltei nele e Deus me tocou em alguma coisa e o texto diz assim, em Lucas 13, 18 diz assim, e dizia, a quem é semelhante o reino de Deus? E ao que é comparado? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, cresceu e fez uma grande árvore, e seus ramos aninharam as aves dos céus. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, esconde em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado, ou seja, tudo fermente, tudo cresça. E uma vez passada que eu estava ministrando sobre essa palavra, eu estava falando justamente que como nós temos que ser como fermento, temos que crescer e fazer com que tudo que está ao nosso redor cresça quando somos influência na vida das pessoas para o reino. Falei que nós temos que ser como grão de mostarda, ou seja, no meio de uma horta nós temos que crescer, a palavra de Deus tem que fazer a diferença ao ponto dos pássaros virem se aninhar, ou seja, as pessoas virem buscar abrigo na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e por aí foi uma mensagem. E lendo esse texto hoje, eu vejo que tem algo mais. Olha só, ele fala, que compararei o reino de Deus a um homem que semeia. E no outro ele fala, a uma mulher que põe o trigo. Irmãos, quando a gente aqui na internet, a gente falando aqui com vocês, pela rádio, a gente fala, olha, nos ajude, coloque outra pessoa linkada, seja um testemunho vivo, vamos fazer a diferença no mundo, a gente sempre está batendo nisso, vamos buscar uma vida de santidade, você tem que ser luz onde você está, e isso me chamou a atenção. Jesus vai explicar que é semelhante ao reino de Deus, mas tudo, o reino de Deus, ele está ligado ao homem. Quem implanta o reino de Deus, quem é instrumento de Deus é o homem, é a mulher, somos nós. O grão de mostarda na mão desse homem, só puramente, não viraria uma grande árvore no meio da horta. Não é verdade? Que ele fala, olha só, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, tomando, lançou em sua horta. Se o reino de Deus ficasse na mão desse homem, até hoje seria um grão de mostarda. Mas o homem é que é o responsável por lançar o grão de mostarda no meio da horta. É o homem. Você vê aqui embaixo, aqui eu vou comparar o reino de Deus a uma mulher que, pegando o fermento, mistura, esconde junto com o trigo. Mas se o fermento permanecesse na mão dessa mulher, até hoje estaria lá. Então, o que eu entendo por isso? Gente, o reino de Deus é maravilhoso. O reino de Deus foi estabelecido aqui por Jesus. Lembra quando Jesus leu lá na sinagoga? O Espírito de Deus está sobre mim, ele fala, hoje se cumpriu isso. Ele fala, é chegado entre vós, em outra passagem, o reino de Deus. Quando o sacerdote levanta Jesus, fala, eu vejo a salvação, o Senhor já pode me levar em paz. Quer dizer, o reino de Deus foi estabelecido nessa terra por Jesus. E ele diz, o reino de Deus é como um homem que pega a semente e joga no meio da terra. Então o estabelecimento do reino de Deus no coração das pessoas depende diretamente do homem, depende diretamente da mulher. Nós somos os responsáveis por semear.
Por isso que eu falo, olha só, nós estamos hoje vivendo num mundo virtual aqui na internet com a rádio, é um mundo virtual, gente. O Brasil tem 190 milhões de habitantes, o Brasil na internet tem 80 milhões de habitantes. Então nós temos, vamos dizer, dois Brasis, né? Então o que acontece? Um virtual e um real. Mas em todos os dois existem milhões de pessoas. O Brasil é um país que tem talvez 20% de evangélicos. Tá? Então tem 80% para ser ganho para Jesus. É um país que precisa ser evangelizado. O Brasil virtual está na mesma situação. Precisa ser evangelizado. O mundo precisa ser evangelizado. Precisa ser implantado o reino de Deus no coração das pessoas. Mas agora esse reino só será implantado quando nós, que um dia recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, peguemos essa semente e joguemos na terra. Peguemos esse trigo e misturemos ele com o trigo. Pegamos o fermento e misturamos com o trigo. Quando o estabelecimento do reino de Deus passa pela sua mão e pela minha mão, que somos discípulos de Jesus. Nós que alcançamos a salvação pela misericórdia e graça de Deus, melhor dizendo, fomos alcançados pela graça de Deus. Então nós precisamos entender isso, que eu tenho a responsabilidade de semear, de jogar, de ser o instrumento de Deus para a implantação do reino no coração das pessoas. Hoje nós estamos vendo o seguinte, são donos de hortas egoístas, são homens egoístas e mulheres egoístas, que nós conhecemos, nós fomos alcançados pela graça de Deus, pelo reino de Deus foi implantado em nosso coração, e nós temos essa semente na mão, nós temos esse fermento na mão, e nós fechamos a nossa mão e deixamos aqui quieto. Isso é egoísmo, isso é pecado. Porque a semente de mostarda não foi feita para estar na mão do homem. O fermento não foi feito para ficar na despensa ali guardadinho da mulher. O fermento e o grão de mostarda foi feito para ser misturado, para ser jogado no meio da farinha, para ser jogado no meio da horta. E quando ele é jogado, ele vai crescer. Então eu e você temos que parar com esse egoísmo. Nós somos egoístas, nós temos pecado contra Deus, pecado contra as pessoas, porque quando nós retemos o reino. Mas pastor, a gente prega e ninguém ouve. O problema não é nosso. 120 anos Noé pregou e ninguém se arrependeu. Mas porque você acha que Deus não sabia que ninguém ia se arrepender? Você acha que Deus não sabia que somente a família de Noé ia aceitar a palavra? Claro que Deus sabia, porque Deus é um Deus onisciente. Mas nem por isso, por que Deus não falou, Noé, não adianta pregar porque ninguém vai aceitar não, pode ficar quieto, cala a boca e faça a arca? Não. Enquanto Noé fazia a arca, foram anos fazendo a arca, décadas fazendo a arca, Noé pregava incessantemente. Ninguém cria nele, as pessoas tiravam sarro da cara dele. Você acha quantos chacotearam Jesus Cristo? Quantos riram da cara de Paulo, de Pedro, de tantos outros e riem hoje? Mas nem por isso o Senhor falou, pare de pregar. Muito pelo contrário, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lembra que eu falei esses dias? Falou Ezequiel, pregue, cara. Quer queiram, quer creiam, quer não creiam, mas pregue, para que ninguém nunca tenha desculpa entre esse povo não houve um profeta de Deus. Nós temos que semear o reino de Deus, nós temos que lançar a semente do reino na terra, lançar o fermento no meio da farinha. Quem vai fazer crescer é o Espírito Santo. Mas nós não podemos encolher nosso braço, nós não podemos fechar nossa mão, nós não podemos fechar nossa despensa onde tem um fermento. Você tem que ser um instrumento de Deus para alcançar vidas. Hoje você tem a internet. Gente, imagine você, Noé com a internet. Doideira, ele ia botar um webcam acompanhando em tempo real a construção da arca, gente. Claro, Noé tem umas 2, 3 webcam penduradas nas árvores, lá um laptop, e fazendo assim, todo mundo acompanha online como é que está a construção da arca. Sacou? Você acha que Davi
na época do tabernáculo, na época do templo. Você acha que Salomão, que ergueu o templo, não é isso? Você acha que ele não colocaria uma webcam para as pessoas acompanharem o culto lá dentro? Talvez até uma webcam no Santo dos Santos para as pessoas verem a arca? Claro que ele faria isso, cara. Eu acho que faria se ele tivesse essa tecnologia. Você acha, ou nós achamos que não? Você acha que Pedro, Paulo, João, esses discípulos não fariam isso? Não usaria tecnologia? Você acha que Paulo não mandaria e-mail para todas as igrejas que ele estabeleceu, ali que Deus usou para estabelecer? Você acha que ele não trocaria e-mails e daria... Você acha que Paulo não escreveria cartas, escreveria e-mails e faria videoconferência com as igrejas? Paulo ia chamar a igreja de Coríntios, Éfeso, né? Tessalônica ali e tal, botava os líderes da igreja numa videoconferência. Você acha que Paulo, quando ficou preso lá em Roma, ele não ia falar assim: olha, eu tenho só um pedido para fazer, qual é o preso? Me deixa um canalzinho de internet aqui para mim, me deixa um laptopzinho aqui, uma webcam, que eu preciso conversar com as igrejas. Paulo ia ficar preso lá, vigiado por guarda romano lá na porta, mas Paulo estaria interagindo com a igreja. Meu Deus, misericórdia, Jesus, para nós. Porque nós hoje temos tudo isso e não fazemos nada, meu irmão. Nós estamos segurando o grão de mostarda na nossa mão. Gente, nós somos responsáveis pelo reino. Lembra lá quando o Senhor fala assim em Lucas: aprove a Deus entregar-nos o reino. Aí nós recebemos o reino e fechamos a mão. Recebemos o reino e fechamos a mão. Tipo assim, eu estou no reino, vocês que se explodam. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Então nós precisamos fazer o que? Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, entender que aprove Deus nos entregar o reino, mas esse reino, ele está dizendo aqui, olha só como é que é semelhante, ó. É semelhante a um grão de mostarda que um homem toma-o, quer dizer, pega na mão e o lança na horta. E lá na horta ele vai crescer. Aqui eu vou dizer para vocês que é semelhante ao reino. É semelhante a uma mulher, tá? Que tomando, ou seja, pegando o fermento, né? Mistura ele no trigo. E tudo vai levedar. E o grão de mostarda vai crescer. E o pé de mostarda vai crescer. Não é? Não é? É assim que funciona. Agora, se você conhece a Deus, se você foi alcançado pela graça de Deus, correto? Se você que está me ouvindo um dia foi alcançado pela graça de Deus, e você hoje não está semeando o reino de Deus, você está em pecado. O egoísmo está errado. O egoísmo está errado. Nós precisamos não ser egoísta, nós precisamos ser altruísta, nós precisamos colocar o outro no centro. Nós temos pessoas precisando ouvir da palavra de Deus nos 4 cantos dessa terra, nós temos pessoas precisando ouvir da palavra de Deus nos 4 cantos dessa internet. E a gente passa o dia na internet fazendo o quê? Meu Deus, misericórdia. Pessoas postando abobrinha no Facebook. Irmãos, você tem o reino em suas mãos, a semente do reino. Por favor, semeie. Você tem um trigo capaz de levedar a massa toda. É um pouquinho, ou seja, a palavra, ela vai levedar toda a massa. Por favor, em nome de Jesus, semeie. Misture no trigo. Faça a diferença. Seja alguém diferente. Se alimente da palavra, se encha da palavra, porque quando você for pelo caminho da tua vida, você só vai semear a palavra. Você só pode dar para os outros aquilo que você tem. Então, peça a Deus: Senhor, me dê sede de fome pela sua palavra, me dê sede de fome pela oração. Eu quero ser um semeador de grão de mostarda. Eu quero ser um homem que vai colocar o trigo no meio, o fermento no meio do trigo. Eu quero contagiar todos ao meu redor com a palavra, com o reino de Deus. O reino de Deus foi estabelecido em minha vida. As pessoas vão ver a mudança na minha vida, porque o reino de Deus foi estabelecido e vão querer esse reino. É isso que você precisa fazer, é isso que eu preciso fazer.
Nós não podemos ser egoístas, nós não podemos entrar numa de que eu fui alcançado pela graça, cada um que corra atrás. Não é assim. Se fosse assim, o Senhor não falaria assim, ide por todo mundo. O Senhor falaria assim, estabelecido o reino de Deus em sua vida, se feche num casulo. Se proteja, não se misture, suma do mundo. Melhor dizendo, quando for estabelecido o reino de Deus no teu coração, eu vou te arrebatar, porque você não precisa ficar nesse mundinho tenebroso, imundo, sujo, onde reina o pecado, a dureza de coração. Reina isso. Ontem eu passei o dia inteiro em pronto-socorro com a minha mãe, problema de pressão. A gente vê o descaso dos políticos com a saúde, a gente vê o descaso dos profissionais de saúde com a própria pessoa. Você acredita que aqui em Vila Velha, o posto de saúde da Glória, para medir a pressão da minha mãe, o chefe da enfermagem, o enfermeiro-chefe falou, não tem água. Eu falei, mas o que tem a ver água com medir a pressão? Ué, o senhor não falou que a pressão dela está alta? Se eu medir não vai mudar em nada. Mas para ele poder fazer um medicamento ou na veia, ou dar um comprimido para ela, não dependeria de água, que é comprimido sublingual, coloca embaixo da língua. Não tem água, não posso atender ela. Um profissional da enfermagem, aqui em Vila Velha, no posto da Glória, ontem. O cara não está nem aí com a vida dos outros. Mas agora, entenda uma coisa, todo o sangue derramado na terra será cobrado. Ou você acha que toda vez que uma pessoa passa por a gente poderia ter falado da palavra de Deus, que Deus nos deu oportunidade, Deus deu a deixa, a gente foi egoísta, não vou misturar, não vou falar isso não, vou me achar crente chato. Você acha que isso não vai ser cobrado de nós? Você acha que esse Facebook, que a maioria dos crentes hoje passa 1, 2, 3, 4 horas por dia no Facebook escrevendo abobrinha, esse tempo de vida, de reino na sua vida, que você recebeu o reino de Deus, não vai ser cobrado de você e de mim? Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Então, cuidado, muito cuidado com o que você anda fazendo com a semente do reino que Deus colocou na sua mão. Se você ficar com a semente de mostarda na sua mão, não vai nascer um pé de mostarda. Se você ficar com a semente de mostarda na sua mão, não vai nascer um pé de mostarda. Se você ficar com um vidrinho de fermento na sua mão, não vai levedar massa nenhuma. Outra coisa, se você que tem um reino, que alguém já semeou o grão de mostarda no seu coração e floriu e ficou uma grande árvore, mas se você não gerar frutos, você vai ser cortado, eu vou ser cortado, entenda isso, porque a Bíblia ela é completa. A mesma parábola que diz, olha, é semelhante a um grão de mostarda, é o mesmo Jesus que proferiu, que o ramo que não der fruto, ele corta. É o mesmo Jesus. Entenda isso. O reino de Deus foi estabelecido no meu coração, eu sou um grande pé de mostarda. Sim, mas você está sendo lugar de que os pássaros venham e se aninhem em você? Você está gerando frutos? Não, vai ser cortado, porque tem uma parábola que diz que vai ser cortado. Entendeu? Então é isso. Por isso que a gente aqui fala assim, gente, por favor, quase a gente implora, dissemine viralmente o link da rádio para outras pessoas, para que elas sejam abençoadas e tocadas pela palavra de Deus. Eu creio que tem pessoas hoje que estão vendo assim, pastor, eu nunca tinha visto esse texto dessa forma, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu sei que tem pessoas aqui, nem eu tinha visto dessa forma. Que é responsabilidade nossa, a gente só vê a parábola, a gente só vê o grão sendo jogado, o pé crescendo, mas a gente esquece que antes é comparado ao homem, é comparado à mulher, ou seja, antes do grão chegar na terra, antes do fermento chegar no trigo, está na mão do homem e da mulher, ou seja, na sua e na minha mão. O reino foi nos entregue, irmão. Cabe a você e cabe a mim agora, jogar na terra e misturar no trigo. O que você vai fazer? Você vai reter o reino ou você vai liberar o reino? Você vai reter o reino para você, você já tem o reino, tá bom, ótimo, estou na mil maravilha, ou você vai liberar? A decisão está na sua mão. Que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. E você seja um liberador do reino de Deus nos 4 cantos dessa terra e dessa internet, em nome de Jesus. Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.